Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Pedro e João preso. Jesus, ele foi preso, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. A mesma perseguição que iniciaram em Jesus vai dar continuidade nos seus seguidores, porque pensava-se, os religiosos da época, que matando Jesus acabaria-se com a seita. Ao invés disso, impulsionou o evangelho, E Atos, nós vamos ver a declaração desse impulso que a igreja teve. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram quem? Sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus não criam na ressurreição, Então eles se juntam aos religiosos da época, para os sacerdotes, aos capitães do templo, para virem fazer aquela pressão, prendendo quem? Os discípulos. E os prenderam e recolheram-lhe ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Olha só, não é? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-se perante eles, os arguíram. Com que poder e em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades dos povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo em que foi curado, tomou conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós e os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Profecia cumprida de Salmo 118, 22. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, essa intrepidez quer dizer a coragem, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. E aí, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-lhe sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, é manifesto todos os habitantes de Jerusalém que em sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos, para que não falem nesse nome a quem quer que seja. Então, chamando, ordenaram-lhe absolutamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai que é justo diante de Deus ouvir-vos antes vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçaram ainda mais e o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem operara
o milagre, a cura milagrosa, né? E uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram todas as coisas que haviam dito principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, se levantaram em voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantemo-nos, os reis da terra e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o santo servo de Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, pois, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, eram um só coração e alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém, tudo lhe era em comum. Né? Igual foi declarado em Atos 2:44. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra, casas, vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então estes distribuíam a qualquer um à medida que alguém era necessitado. E aí, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tinha um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E essa atitude deste homem trouxe, né, uma admiração geral. E teve dois indivíduos, ou seja, um casal, que viu aquilo e falou: eu também quero ser bem apreciado pelo povo, vou fazer igualzinho. Olha só, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu também sua propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou ao pé do apóstolo. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando a parte maior do campo? Então o problema não foi eles não trazerem, foi a mentira que eles declaradamente fizeram, não é? Ocultaram uma parte do valor para benefício próprio, né? Eles podiam ter sido transparentes, que era tudo bem. Olha, nós vendemos a nossa propriedade, portanto, e queremos depositar aos pés do apóstolo apenas 30%, 50%. Não tinha problema. O problema foi o ocultar-se, a mentira, a manipulação, não é? Da verdade. Conservando, porventura, não seria tudo teu? E vendido, não estaria tudo em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste a homem, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levaram os moços, né? Ananias morto, cobriram-lhe o corpo para o sepultar.
Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo aquilo que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, disse: diga-me, vendeste, portanto, aquela propriedade de terra? Respondeu: sim, portanto. Olha a chance que foi dada a esta mulher de dizer a verdade, não cobertar a mentira do seu marido, não é? Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços a acharam morta e levaram e a sepultaram junto ao seu marido. Que triste, não é? E isso sobreveio um grande temor a toda a congregação e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos, né? E aí nós vamos ver que continua grandes milagres sendo operados, né, através da vida dos apóstolos. Muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos, que costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe atribuíram grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto as mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e colocarem em seus leitos macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra fosse projetada sobre eles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Lembra o que Jesus disse? Obras maiores farão do que essas que eu faço. Nós estamos vendo isso no início da igreja primitiva, não é? E por conta disso, nós vamos ter mais prisões. Levantando-se, porém, os sumos sacerdotes, todos que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de muita inveja. Prenderam os apóstolos e o recolheram numa prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora. E disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinando. Chegando o sumo sacerdote, que com ele estava, convocou o sinédrio, todos os senados dos filhos de Israel mandaram buscá-lo no cárcere, mas os guardas indo não o acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto à porta, mas abrindo-a, ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essa informação, ficaram perplexos a respeito deles, do que viriam ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheram no cárcere estão lá no templo, ensinando ao povo. E aí você percebe que dureza de coração, não é? Desses sacerdotes, desses saduceus. Valia muito mais a ostentação daquilo do que eles eram. Eles não, se renderam ao Senhor. Será que isso era só naquela época? Ainda hoje. Muitos não se rendem ao Senhor devido às suas crenças, às suas religiões, aos seus postos, às suas posições. Até hoje Deus nos chama a nos rendermos a Ele. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é o Evangelho, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? E aí nós vamos ver o parecer, né, de Gamaliel. Grave bem esse nome, né?
Eles, porém, ouvindo, enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, esse era um grande mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens um por um. E lhes disse: israelitas, atentai bem o que ides fazer com esses homens, porque antes desse dia se levantou Teodas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e não deu em nada. Depois desse, levantou Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou multidões consigo. Também este desapareceu e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora digo-vos, dai a mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Por que eu estou falando para você gravar bem esse nome? Gamaliel. Ele era um grande mestre e Paulo vai citar, porque ele foi professor de Paulo. É isso mesmo. Paulo vai dar testemunho dele logo mais. E aí nós vamos ver que, chamando os apóstolos, mesmo diante dessa afirmação de Gamaliel, desse mestre da lei, desse homem sábio, nós vamos ver que eles vão dispensar sim os apóstolos, mas antes disso vão açoitá-los e ordenar novamente que eles não falem mais em nome de Jesus. No capítulo 6, nós vamos ter a ordenação dos diáconos. É aqui que surgiu o corpo diaconal, os diáconos, aqueles que foram chamados a servir na casa do Senhor. Ora, muito naqueles dias, multiplicaram-se o número dos discípulos e houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para ir servir à mesa. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais serão encarregados deste serviço. Então, olha aqui é nos dado a pauta de quem deve ser diácono. Não é qualquer pessoa, eles são qualificados, segundo as escrituras, Foram 7 homens, essa primeira remessa. Esses 7 homens, eles tinham boa reputação e o mais interessante, eram cheios do Espírito e de sabedoria. E quanto a nós, consagraremos em oração ao ministério e à palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, foi o primeiro diácono, cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parnamenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram a mão, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes se renderam e obedeciam à fé. E aí nós vamos ver, amanhã nós vamos falar que a defesa de Estevão,
Estevão, nosso primeiro diácono, olha como esse homem era cheio do Espírito Santo, né? Ele era cheio de graça, poder. Ele não ficava só servindo as viúvas, não. O texto fala que ele fazia prodígios e grandes sinais vinham a respeito do ministério desse nosso primeiro diácono. O texto fala que eles levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, do chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pela qual Estevão falava. Que lindo, não é? Que exemplo esse diácono, né? Diácono de excelência. Amanhã nós falaremos um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.